É isso aí, galera, e hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante e talvez até um pouco polêmico. Eu quero falar sobre a forma correta de se ofertar a Deus. Uma coisa que infelizmente nós não temos visto hoje na igreja, na sua maioria hoje, tem feito de uma forma muito errada. E para começar a falar disso, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 5, é o texto que mais explica bem sobre a forma de ofertar a Deus. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 5: Portanto, tive por coisa necessária exortar os irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. E a bênção aqui é a sua oferta. A bênção não é o receber, a bênção aqui é o dar. Para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ou seja, a prosperidade é algo que Deus realmente quer na sua vida, mas com um único propósito: para que superabundeis em toda boa obra. Ou seja, para que você tenha mais, para servir ainda mais. Versículo 9, olha o propósito. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. O propósito aqui é dar aos pobres e fazer justiça. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também dá pão para que comer, e também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. O que é aumentar o fruto da minha justiça? Ter mais para fazer mais. Aumentar a minha sementeira, aumentar a minha condição financeira, para que eu possa aumentar a minha prática de justiça. Esse é o único propósito pelo qual Deus tende a prosperar o ser humano, para que ele seja provisão para quem não tem, para que ele tenha com quem repartir. Esse é o único propósito da oferta. Mas preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque a maioria das igrejas hoje, dos líderes, dos pastores, uma forma manipuladora de levantar ofertas para a igreja é atingir as necessidades das pessoas. E o apóstolo Paulo é bem claro quando ele fala sobre a lei da semeadura. Deus realmente prospera a vida daquele que investe no seu reino. Mas precisa existir um propósito correto, uma motivação correta da minha oferta. Ele diz o seguinte no texto que nós lemos: o que semeie, faça isso não com tristeza e não por necessidade. Quem é que oferta por tristeza? Talvez seja aquele irmão que é coagido com medo do devorador, ou porque o nome dele vai ser colocado lá no quadro dos não dizimistas, ou quem sabe porque ele vai ser exposto ou cobrado pela igreja. Então, de alguma forma, ele está fazendo isso de uma forma obrigatória. Talvez ele oferte por tristeza. A Bíblia diz não por tristeza. Segunda coisa, não por necessidade. E é aqui que eu quero bater. É aqui que eu quero pegar nesse ponto-chave. Porque a maioria de nós vemos as pessoas ofertarem por necessidade. Que pior, nós vemos os pregadores, os pastores, pregarem a oferta por necessidade. O que é ofertar por necessidade? Por exemplo, a pessoa precisa de um emprego melhor, então faça um voto, faça a sua oferta e Deus vai lhe abrir uma porta de emprego maior. A pessoa está com um filho doente em casa, então o pastor diz o seguinte: olha, se você fizer a sua oferta com o seu voto para que Deus cure o seu filho, é uma oferta por necessidade. Então a pessoa está ofertando por necessidade, e a Bíblia diz, não por tristeza, não por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. E o que é dar com alegria?
Dar com alegria é você ser participante do projeto pelo qual a oferta está sendo encaminhada. Se a igreja faz obras sociais, faz trabalhos maravilhosos cuidando de pobres, de viúvas, de necessitados, se ajuda os asilos, os orfanatos, se o ministério de alguma forma tem sustentado um trabalho digno e você vai com a sua oferta e diz: eu quero sustentar essa obra, porque essa obra é de Deus e ela é minha também, eu faço parte dela e eu me alegro em ver as pessoas sendo supridas. Essa é a oferta feita com alegria. É a oferta que quer ver a coisa andar, que quer ver a coisa funcionar. Tem pessoas que chegam na igreja e veem as coisas que precisam ser feitas e nos bastidores elas fazem, porque elas têm prazer de fazer alguma coisa que funcione para Deus. Não por tristeza, não por necessidade, mas com alegria. É ser participante do projeto. Essa é a oferta bíblica. Mas infelizmente, quando nós pregamos sobre ofertar com alegria, não tem tanto resultado quanto ofertar por necessidade. E a grande maioria dos líderes, dos ministros, pregam a oferta por necessidade porque é uma forma mais abrangente de se conseguir um número maior de recursos para a igreja. Então usa-se do engano e da manipulação. Querido, se você perceber, a oferta é uma coisa tão séria que o próprio Deus diz na sua palavra que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você não pode levar a sua oferta. Você deve primeiro ir até o seu irmão, se reconciliar com ele, depois traga a sua oferta ante o altar. Coisa que ninguém prega. Meu Deus, quantas pessoas estão feridas umas com as outras? Se o pregador pregar sobre isso, de repente vai acabar o número de ofertas. Se as pessoas tiverem que se consertar umas com as outras, então nós precisamos discipular primeiro e depois falar de oferta. Infelizmente, a igreja hoje, nos dias que nós estamos vivendo, pouco está preocupado com o discipulado da verdade, da palavra de Deus sobre o coração dos homens. Está mais preocupado em fazer a máquina andar e funcionar, porque infelizmente as igrejas hoje se tornaram pequenas empresas e grandes negócios, usando da forma de manipulação e de engano para levantar fundos para a igreja. Segunda coisa que eu quero falar é que a sua oferta tem destino. E você precisa sim observar o destino da sua oferta. A Bíblia diz o seguinte: observa os seus líderes e o êxito da sua carreira e imitai-o. Isso é bíblico. Observar os líderes e o êxito da sua carreira. O que significa isso, pastor? Significa você observar o que ele está fazendo, onde está sendo investido o dinheiro da igreja, onde está o coração do seu líder. Qual é a igreja que você frequenta? Você conhece realmente o que está sendo feito? Muitos de nós já ouvimos um pastor dizer: você não precisa saber para onde vai o seu dízimo. Você tem que fazer a sua parte em ofertar e dizimar. Não, querido, você tem que saber sim para onde está sendo destinada a sua oferta e o seu dízimo. Porque o dinheiro em que você não está dando simplesmente para um homem. Você está cooperando com a obra de Deus. E para que a minha oferta transmita alegria no meu coração, eu preciso ser participante daquilo que está sendo realizado. Então eu preciso saber sim o que está sendo feito com a oferta. Para onde ela está sendo destinada, aonde a igreja está gastando seus recursos. Eu costumo dizer o seguinte, que uma igreja, ela nunca será uma igreja se ela não cuidar das necessidades dos homens, se não tiver obras sociais. Você pode fazer a obra social e não ser uma igreja, mas você nunca será uma igreja se não fizer obras sociais. A ordem para a igreja primitiva era cuidar das necessidades uns dos outros. A igreja primitiva, os irmãos repartiam e dividiam entre eles segundo a necessidade que cada um tinha. Eles ofertavam aos pés dos apóstolos sem interesse de receber alguma coisa em troca. Eles ofertavam aos pés dos apóstolos simplesmente porque estavam felizes com o crescimento da palavra de Deus e do Evangelho.
Eles viam uns aos outros suprindo as necessidades uns dos outros. Então, quando alguém vendia sua fazenda, seu bem, e levava aos pés dos apóstolos, eles faziam isso com alegria por ver o que se estavam fazendo, as necessidades das pessoas, dos pobres, daqueles que precisavam. Essa é a oferta bíblica. Não é uma oferta para mim receber alguma coisa. É uma oferta dada ao propósito eterno de Deus. Quando você se importa com aquilo que Deus se importa, automaticamente Deus fará com que a sua sementeira cresça, para que aumente o fruto da sua justiça, para que você faça mais. Quanto mais você faz, e você deve fazer, mas com um coração de participante do reino, participante do projeto de Deus, não para receber em troca. Se existe algum sentimento interesseiro na sua oferta, se foi isso que você aprendeu até agora, com esse vídeo eu quero desconstruir esse sentimento no seu coração, para que o verdadeiro evangelho, a palavra do reino de Deus, possa ser construída de forma correta na sua vida. Eu te desafio a ler a Bíblia, eu te desafio a procurar nas Escrituras Sagradas algum tipo de interesse humano, algum tipo de interesse carnal e terreno na vida da igreja de Jesus Cristo, a igreja que partiu dos apóstolos de Cristo. Procure, todos eles estavam debaixo de um único coração, um só espírito e um só propósito. Eles acreditavam no reino eterno. Por isso as palavras do apóstolo Paulo eram: nós não buscamos uma coroa nessa terra, nós estamos nos preparando para a eternidade. Por isso o justo juiz me dará a coroa naquele dia. A nossa verdadeira recompensa é a recompensa eterna. Por isso, querido, aprenda hoje com essa palavra a maneira correta de ofertar a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Curte o link, compartilhe esse vídeo, nos ajude a ensinar as verdades do Evangelho. Deus abençoe. Esses passarinhos tá só agora, até agora. Vocês querem sair no YouTube, né?